Fala pessoal, bom dia a todos. Hoje é terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021. Morning Call na parte de Equities da Guide Investimentos começando agora. Falar um pouquinho sobre a sessão de ontem, né? Acho que muita gente acabou se desesperando um pouco, mas estamos aqui para trazer o que a gente realmente enxerga, né? Eu não acho que também a sessão de ontem seja de fato um grande motivador aí para preocupações elevadas. A gente tinha espaço para uma realização mais forte, né? De fato foi uma queda expressiva, caiu quase 1,5 a bolsa, né? Fechou ali em 123.255 pontos, então uma queda de 1.800 só na sessão de ontem. Mas você pega o cenário lá fora, né? Foi de fato muito similar, não foi algo exclusivo no Brasil. Se fosse algo exclusivo aqui, aí talvez sim me preocuparia mais. O que a gente tem, né, como início de sessão no cenário internacional é algo mais positivo, tá? Então eu vou comentar, claro, sempre entro no detalhe, né, mas só para passar um panorama geral, ao que tudo indica, a abertura de hoje deve ser positiva assim para os ativos de risco aqui no Brasil. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, que está meio desconfigurado. Aí. Então, pessoal, ontem de fato foi difícil, né? O pessoal está comentando aqui, como o Paulo disse, mas tá bom ainda, né? 123 mil pontos, patamar expressivo, uma hora a realização viria, né? A bolsa, ela não é unidirecional, de vez em quando ela cai também, né? E foi isso que acabou acontecendo. Ontem não tivemos notícias que justificassem a queda expressiva que a gente viu ontem, a não ser a realização que tinha bastante espaço para isso, tá? Então, em linhas gerais, esse foi o principal ponto. Continuamos vendo alguns movimentos que se iniciaram na semana passada, como altas expressivas de Hapvida e Notre Dame, né? De novo, os papéis subiram bastante com a possível fusão das duas empresas, né? Então, as empresas fundindo, criando uma gigante da saúde, valendo mais de 100 bi, né? E parece que está caminhando, assim, não é que saiu a notícia, é algo difícil de acontecer, parece que está caminhando de fato. Então, os papéis continuaram aí no movimento altista, subiram mais de 6% ontem, né? Quanto ao fluxo de investimento estrangeiro, todo dia estou trazendo essa notícia e não tem como eu não falar sobre o que aconteceu no dia 7 de janeiro. Dia 7 foi quinta-feira da semana passada. Pessoal, prestem bastante atenção nisso daqui. No dia 7 de janeiro deste ano, obviamente, investidor estrangeiro gringo entrou na bolsa com 4,4 bilhões de reais só nessa data, só na quinta-feira. Foi, segundo o levantamento feito pelo Broadcast, foi a quarta maior entrada de gringos desde 2007, tá? Segundo o Broadcast, então, só em janeiro houve ingressos de 8,2, 8,3 bilhões de reais na B3 por parte dos estrangeiros. Eu tenho falado, né, que quem tem puxado a bolsa são os gringos e a gente sabe os papéis que eles têm entrado, né? Vale, Petro, bancos. E, bom, acho que isso fica mais do que claro que o movimento se acentuou, né? O que muita gente achou que poderia ser reduzido nesse momento, com a bolsa lá em cima, o patamar de bolsa já, né, bastante esticado. Na verdade, não. Na verdade, o que aconteceu foi o oposto. O gringo continua entrando muito forte na bolsa brasileira. Bom, quanto à abertura nessa terça-feira, entrar em alguns detalhes bastante interessantes também, tá? As commodities estão subindo, pessoal. Em linhas gerais, commodities estão todas subindo. Eu estou até aqui no site do Investing com a aba das commodities abertas. Vou passar para vocês. Primeiro, minério de ferro, né, que não aparece ali, subiu também no porto de Qingdao. Minério de ferro sendo negociado a 172 dólares e 67 cents a tonelada, né, uma alta aí de 0,3%. Enquanto o petróleo está com uma alta bastante forte nessa abertura, tá? O Brent está sendo negociado, por exemplo, a 56 dólares e 45 cents, sendo em uma alta aí de 1,4%. O resto está tudo subindo também. Ouro subindo 0,5%, prata subindo 1,5%, cobre subindo 1,6%. Platina subindo 2,6%, tá tudo subindo, pessoal. Alumínio, zinco, tudo quanto é commodity subindo, tá? Trigo, enfim.
milho, soja, tudo subindo hoje. Abertura bastante positiva para as commodities, tá? Quanto a bolsas, tivemos movimentos importantes vindo principalmente da Ásia. Eu vou trazer para vocês aqui certinho, só estou atualizando para ver os futuros aqui americanos, mas a gente olhando aqui, ó, Ásia, mercado acionário da China se recuperou e o índice de Blue Chips fechou na máxima de 13 anos. 13 anos então que as Blue Chips chinesas não atingiam patamares tão expressivos quanto atualmente. Além disso, o índice Hang Seng, né, Hang Seng, que é a bolsa de Hong Kong, para quem não sabe, fechou em alta de 1,32% a 28.276 pontos, o maior patamar desde janeiro de 2020, impulsionado por contínuos fluxos de capital do continente chinês, tá? Então, quando a gente fala de continente, é a China, né? Mainland, o pessoal fala. E é bastante interessante, né? Não sei se vocês se recordam, mas pouco tempo atrás estava tendo muito protesto ali em Hong Kong. As bolsas da região caíram bastante, mas a recuperação foi tão forte que já está no patamar mais alto do que em janeiro de 2020. De toda forma, índices futuros americanos também abriram bastante positivos, tá? Dow Jones subindo 0,2, Nasdaq subindo 0,35, S&P subindo 0,25, então a abertura positiva que se desenha nos Estados Unidos, é claro que ainda é índice futuro, né? Ainda não, essas bolsas ainda não abriram, mas se desenha dessa forma. O futuro do VIX também cai, né? O índice da volatilidade, que é bastante positivo, conforme ele se reduz, né? É positivo também para as bolsas, significa perspectiva menor de volatilidade do S&P, mas bolsas europeias frágeis nessa abertura, tá? DAX, que é a bolsa alemã, caindo um pouquinho, 0,1, França caindo 0,2 e Reino Unido caindo 0,7. Esses são os dados de abertura das bolsas mundo afora, tá? Temos algumas notícias rápidas para falar aqui sobre pandemia, só para que antes a gente passar para notícias corporativas, tá? A vacinação no Brasil pode começar de 3 a 4 dias após a aprovação da vacina contra a Covid-19 pela Anvisa, segundo o ministro da Saúde, o general Pazuello. Essa daqui eu achei muito curiosa, por isso que eu trouxe. 2 gorilas do zoológico de São Diego testaram positivo para a Covid. Falavam anteriormente que animais não pegavam Covid, né? Tudo bem que gorila, não sou biólogo, longe disso, mas tem a sequência genética mais parecida do ser humano. E pelo visto eles também se contaminam com Covid, tá? Então se você tem um gorila em casa, deixa ele isolado aí. Vamos fazer lockdown nas florestas. Bom, primeiro caso de Covid-19 na Itália foi registrado em 10 de novembro de 2019, segundo um novo estudo que revela então um novo paciente 1 no país. Isso mostra então que a Covid-19 chegou muito antes, né, na Europa do que era imaginado no começo. O pessoal achava que era só em fevereiro, março, né, que isso tinha chegado ali na região, mas na verdade foi bem antes, tá? Foi em novembro, já estava circulando então na Itália. Bom, essas são as principais... todo mundo tem gorilas em casa, Henrique. O latino tinha, né? Um macaco em casa, não sei se era um gorila, acho que não. Bom, vamos lá para notícias corporativas. O Emerson Sheik, se eu não me engano, também tinha um macaco em casa. Vamos para as notícias corporativas dessa manhã de terça-feira, tá? Bom, vendas caíram 10,3% na semana do Natal em São Paulo, segundo o Serasa Experian. Então, as vendas no varejo físico na capital paulista caíram 10,3% entre os dias 18 a 24 de dezembro de 2020 na comparação com o mesmo período de 2019, tá? De acordo com o índice, então, que analisa o comportamento do consumo. É natural, né? Como a gente vinha dizendo há algum tempo, as vendas físicas estão fracas, né? Então, ainda o que está puxando, o que está sendo driver para o varejo são as vendas online, tá? Então, queda de 10,3% nas vendas físicas é natural, era de se esperar. Bom, controladores da JBS compraram 257 milhões em ações da companhia em dezembro. Normalmente, quando controladores fazem essas aquisições, tem algum motivo por trás, né? Pode estar achando papel barato, enfim.
Então, um indicativo aí, os controladores compraram bastante. A Marfrig anunciou nessa segunda-feira o início de ofertas de compra em dinheiro de até 1 bilhão 250 milhões de reais em títulos com vencimentos em 2024 e 2025. Tá? As ofertas expiram em 8 de fevereiro e estão condicionadas à conclusão em termos satisfatórios da Marfrig, né, de uma oferta de nota sênior. A incorporadora pernambucana Moura de B registrou vendas de 305 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, alta de 50% em relação ao mesmo período de 2019, segundo prévia operacional divulgada ontem. Tá? O número de unidades vendidas pela Moura subiu mais de 90%, passando de 398 para 761. Dados bem fortes que vêm, então, da primeira empresa, né, do setor de construção civil a divulgar a prévia operacional do quarto trimestre de 2020. Tá? Então, um indicativo muito interessante aí do que pode vir para a construção civil nos resultados do quarto tri. Ontem pela manhã, logo na abertura, o Banco do Brasil anunciou o fechamento de 112 agências bancárias pelo país até junho deste ano, num processo, né, de busca por eficiência maior. Também criou um plano de demissão para os seus funcionários para enxugar a folha salarial, né, com o objetivo aí de economizar um bom dinheiro até 2025. Uma notícia que vai em linha com o que o banco vinha prometendo, né, de busca por eficiência. Assim, hoje, até por ser uma estatal, é o banco que possui maior dificuldade, né, nesse sentido. O ROI é um dos menores, enfim. Então, movimento natural que a gente já esperava que o Banco do Brasil pudesse começar a fazer em algum momento. O Bradesco BBI aumentou o preço-alvo de Movida para R$ 30, né? Anteriormente estava em 27, com base no forte resultado operacional do quarto tri de 2020, como eu tinha comentado nas notícias de ontem, né? Esses números confirmam que o lucro líquido de 160 milhões no quarto tri de 2020, vem do operacional e reversão de impairment, deve ter pouca contribuição. Ou seja, o que foi forte no resultado foi o operacional da empresa, que é o que importa a longo prazo, né? É o que você faz cotidianamente para gerar o seu bom resultado e não algumas medidas contábeis que camuflam, inflam o seu resultado. Então, é basicamente isso que fez o BBI elevar o preço-alvo de Movida. A Bahia Asset chamou uma assembleia para cotistas se manifestarem sobre possível arbitragem contra a Vale pelo rompimento da barragem de Brumadinho. A RAP lançou um banco digital no Brasil. Hoje em dia, quem não tem banco digital no Brasil, não é mesmo? Todo mundo tem. Bom, o Canada Pension Plan Investment Board, que é basicamente o fundo de pensão do Canadá, associou-se a um fundo gerido pelo BTG Pactual para apresentar oferta vinculante pela unidade de fibra ótica da Oi. Então a Oi que deve fazer, saiu até uma data hoje, né? Acho que é dia 22 de janeiro que deve ser o leilão da fibra ótica da Oi. Aí tem a dúvida de qual percentual a Oi vai vender, e tem muitos interessados também. Mas basicamente, um grande competidor vem então com essa associação entre BTG Pactual e o Fundo de Pensão do Canadá. Credit Suisse elevou o preço-alvo de CSN de R$ 19 para R$ 46, um aumento aí de mais de 100% no alvo. 109 e pouco, dava 38, na verdade quase 150%, né? No aumento do preço-alvo do Credit Suisse, em linha com o que a gente tem acompanhado da alta do minério de ferro, uma alta bastante expressiva, possível IPO que vão fazer em breve, enfim. Então, Credit Suisse bastante positivo aí com CSN. Notícias de duas ofertas aqui saíram ao longo das últimas 24 horas. Tá? Primeiro que a Calunga deve buscar levantar R$ 1 bilhão no seu IPO, e a Permira pode fazer a IPO de fabricante de botas, tá? Então deve fazer uma IPO aí também ao longo de 2021. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir a abertura dar uma analisada no índice futuro, que eu não tinha aberto aqui antes de começar a live, pessoal. Tinha tido um probleminha, não consegui abrir antes de começar a live, enquanto eu acho que agora a gente vai conseguir olhar. Que eu falei, né? Falei sobre bolsas lá fora, Estados Unidos positivo, Europa nem tanto, a Ásia bombando. Aqui o Brasil ele costuma ter uma correlação maior com a performance da bolsa americana e também da asiática. É isto.
É isto, galera. Então o índice futuro brasileiro abriu em alta de 0,3% nesta terça-feira. Está sendo negociado a 123.860 pontos. Lembrando que o Bovespa estava negociado em 123.250, então tem um gap aí de mais ou menos 600 pontos. Enquanto o dólar sobe 0,05, o dólar explodiu de novo, né? Explodiu de novo, principalmente com esses riscos fiscais. Sendo negociado a 5,49, quase 5,50 o dólar. O sonho da Disney vai por água abaixo. Quem queria ir para a Disney com um câmbio a 5,50, lamento, acho difícil, puxado. Bom, pessoal, essas são as principais notícias. Deixa eu dar uma lida aqui em algumas das perguntas que vocês enviaram e aí a gente parte para o encerramento, tá? Só lembrando, pessoal, que a gente tem hoje a live Quero um Guia. Eu acho que até eu devo fazer hoje, preciso confirmar, mas acho que quem deve fazer sou eu, deixa eu confirmar aqui. Sim, a partir das 18 horas temos a live Quero um Guia aqui no Instagram da Guide Investimentos. Então tragam suas perguntas, de repente se eu não respondi alguma pergunta, ou se eu ficou em dúvida de alguma coisa ao longo das últimas sessões, fiquem à vontade, tá? Podem mandar aqui. Eu vi que o pessoal tinha mandado sobre local web aqui no começo da live. Nome que a gente ainda gosta, tá? Subiu muito, continuamos gostando, tá participando de um processo de aquisição de uma empresa de marketing digital que pode ser bastante... Mandei um tchauzinho aqui para o Gabriel Preste, sem querer, que deve ser bastante importante também para, né, a ampliação da sua presença em diferentes segmentos dentro da marca, tá? Então uma aquisição de talvez 1 bi, está disputando com a TOTS o ativo, então interessante sim. Henrique, enquanto o governo fica nessa política de tardar a data de vacinação, a bolsa vai ficar nesse sobe e desce. A gente vai ficar no sobe e desce de qualquer forma, tá? Porque a gente atingiu as máximas históricas e qualquer tipo de notícia deve trazer sim receios. A Paula falando aqui, a Adri Mello que falou. Alemanha, novo lockdown de 10 semanas a partir de amanhã. Semig e Copasa estão descontadas, vale a pena entrar agora. Semig eu acho que não, Copasa acho que até sim, mas não somos muito fãs, tá? Em termos de volatilidade, principalmente, isso traz um risco maior para a Copasa. Não devemos ver o IPO de nenhuma das duas empresas em breve, então tomarem um pouquinho de cuidado, tá? Sabesp eu acho que é um nome melhor ali pro setor. Home a gente não acompanha, tá, Hernani? Não é uma das empresas que está no nosso cluster de análise. Bom, pessoal, então é isso. Não tendo mais perguntas, gostaria de agradecer a todos pela presença de hoje. Mais uma vez, uma live muito legal. Obrigado pela participação de todos. E às 18 horas, então, tragam suas perguntas. Vamos fazer um bate-papo interessante sobre a sessão de hoje. Enfim, estaremos juntos aqui novamente no Instagram da Guide Investimentos na live Quero um Guia. Beleza, pessoal? Bom dia a todos, obrigado pela presença e até mais.